Em redação, realmente, eu tinha destaque, porque como eu lia muito, então eu escrevia muito bem. Eu era péssima em esportes, péssima, e a escola que eu estudava valorizava muito esportes, assim. Uma vez eu falei para um professor de física, né, tipo, ai, nossa, olha, eu estudei tanto, olha a nota que eu tirei, eu acho que eu sou burra. Aí ele respondeu para mim, descobrir que é o primeiro passo para deixar de ser. Nossa. E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática, nessa temporada especial do Entendendo a Mente de... E hoje a gente vai entender a mente de Fernanda Landeiro. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui de novo, hoje num novo cenário, mas feliz de estar de novo aqui. Obrigada por ter vindo lá de Salvador para me encontrar aqui. E eu queria até contextualizar, acho que muita gente que me segue, a maioria aí já sabe quem ela é, mas Fernanda Landeiro é psicóloga também, hoje empresária, professora, né? Construiu a carreira dela... A primeira sendo professora universitária, né? Sim. Mas ela foi construindo e hoje é a professora de uma legião de fãs que são muito apaixonados por ela. Mas também tem muita gente que, né, tem haters e muita coisa que a gente pode falar por aqui também. Então é uma figura que na psicologia e até fora dela é muito conhecida. E eu quis trazer ela primeiro porque eu sou uma admiradora do trabalho dela. Ela já veio outras vezes aqui. E eu acho muito legal a gente poder conhecer um outro lado. Talvez você já tenha sido aluna dela, já viu cursos, já viu ela falando de um lugar de especialista. E hoje a gente vai poder entender um pouco de quem ela é, para além de psicóloga, empresária. Então, Fê, eu queria começar te perguntando, você gosta de Fê ou de Nanda? Tanto faz. Tanto faz? Alguém chama de Fê também? Ou... Chama então tá bom. Gente. Então, Fê. Se você fosse se apresentar sem ter que falar de psicologia e de trabalho, o que você falaria sobre você? Eu sou Fernanda Landeiro. Primeiro, eu sou mãe. Esse eu acho que é o meu papel mais importante hoje e acho que vai continuar sendo por uns bons anos. Minha filha tem 12 anos hoje e eu me descobri nesse papel de mãe. Não era um grande desejo na minha vida. O meu grande desejo sempre foi ser doutora. Eu sempre quis fazer mestrado e doutorado para ser professora. E a maternidade foi planejada, mas ela aconteceu na minha vida. Eu me casei, o pai da minha filha era 20 anos mais velho do que eu, então ele queria muito ser pai. E eu decidi embarcar nessa jornada, né? Estava ainda no doutorado, mas decidi que ia encarar o desafio, né? Mas não era assim... Porque tem mulheres que... o desejo da minha vida sempre é ser quiseram. mãe. Eu nunca descartei a possibilidade de ser mãe. Sempre era uma coisa que eu acho que... pode acontecer na minha vida, se acontecer, ótimo. Mas não era, assim, o grande desejo da minha vida. E eu me descobri, de verdade, nesse papel de mãe. Hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer, assim, para além do meu trabalho. Que lindo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, eu sou mãe. A Fernanda mãe. Primeiro de tudo, eu acho que eu sou mãe. Assim, se eu não me apresentasse como psicóloga, com certeza, eu diria que eu sou a mãe da Betina. Ótimo. E também sou filha, né? Então, assim, eu sou filha única. Tá. E hoje eu cuido, ajudo. Meus pais estão muito bem de saúde. Meu pai é maratonista, pra você ter ideia. Corre 42 quilômetros. Nossa! E minha mãe é professora de inglês, ela ainda dá aulas, assim. Ela ama ser professora também. Então, apesar de já estar aposentada, mas ela ainda dá aulas. Legal. Então, eu cuido, de certa forma, deles, ajudo. Enfim, então também tenho esse papel de filha. Tá. Né? E hoje eu sou noiva. É verdade. Não, eu acompanhei isso daí. Tá. Então, hoje eu sou noiva também. Meu noivo é médico, é cirurgião. Tá. E, enfim, acho que é isso, assim, parte Sabe o que eu fico vida. curiosa? Acho que você mostra muito, assim, do seu lado divertida, né? Pra além do trabalho. Sim. Mas as pessoas que te conhecem, convivem no dia a dia, tem uma parte da Fernanda que elas conhecem que a gente não consegue conhecer no Instagram, por mais aberta que você seja ali? Ou você acha que não? Tudo que mostra é isso mesmo? Eu acho que eu sou mais espontânea na minha vida, assim, com os meus amigos, com a minha família. Então, eu brinco muito com as coisas, eu faço muito piada com as coisas. Eu acho que até ao longo desses anos aí, eu tô no Instagram desde 2017, mais ou menos. E ao longo desses anos, eu acho que eu fui perdendo muito essa espontaneidade, assim. Porque as pessoas viam essa minha espontaneidade, essa minha forma de ser como deboche, como ironia. Era mal interpretado, Era às vezes. muito mal interpretado, assim. Eu brinco com tudo e nem sempre é deboche, nem sempre é ironia. Às vezes é brincadeira mesmo. Eu sou muito brincalhona. Então, eu acho que essa parte hoje, as pessoas que, por exemplo, começam a me acompanhar hoje, elas não veem muito mais.
Tá. Raramente eu faço algum tipo de brincadeira nas redes sociais, porque... Cansou um pouco, assim, de ter que lidar com... Porque eu comecei a ser vista muito como irônica, como debochada. E não é, eu não sou. Entendi. De fato, eu não sou. Eu só sou brincalhona mesmo. Então, eu brinco com as situações, eu brinco comigo mesma, eu brinco com situações que acontecem na minha vida, boas e ruins. Eu sempre tento levar de uma forma mais leve. Eu acho que isso torna as coisas mais fáceis, né? Com então, certeza. mesmo quando é uma situação difícil, eu tento fazer uma brincadeira, eu tento, né, enfim... Tá. levar de uma forma mais tranquila, assim. E legal. muitas vezes isso, na internet, era visto como deboche, ironia, uma coisa ruim. Então, eu parei de Você fazer. mantém, né? para aqueles que merecem esse seu lado. Entendi. Eu parei. Tá, então você falou, né, que você é mãe, filha, noiva. E a gente queria saber, né, um pouquinho da tua jornada com a tua saúde mental. Eu sei que hoje, quem te segue, a percepção que eu tenho, e acredito que outras pessoas têm, de uma mulher muito bem resolvida, muito prática, né? E que não parece ter muito tempo pra mimimi, pra frescura. Uma pessoa, assim, muito bem resolvida. Eu queria entender... Eu sei, pelo que você já compartilhou, que nem sempre foi assim, né? Você teve questões de que você sempre fala muito do TDAH, das dificuldades. Então, eu queria que você fizesse aí um resumo da tua história com a saúde mental. Quando que essas dificuldades apareceram e como que a gente vai de uma criança que você fala, né, que se sentia burra, que tinha muita dificuldade, para uma mulher tão bem-sucedida e que conquistou tudo que você conquistou. A minha infância e a minha adolescência não foram momentos... eu tive muitos momentos felizes, mas assim, de maneira geral, principalmente a minha adolescência, eu não lembro com saudade. Muitas pessoas falam assim, né? Ai, nossa, o melhor momento da minha vida... Ai, a escola foi a melhor época da minha vida, muito longe disso para mim. Né? A escola não foi o melhor momento da minha vida, principalmente aí da 8ª série, que hoje é 9º ano, né? Até o final do ensino médio. Eu não tenho nenhuma saudade. Lógico, tive momentos felizes, mas se eu olho para trás, assim, a maior parte deste período, principalmente dos 15, talvez, até os 17, 18 anos, quando eu saí da escola, não foram momentos felizes para mim. Como que foi essa época? Eu me sentia estranha, eu me sentia diferente das outras pessoas, eu sentia que as pessoas pertenciam a grupos. Então, tinha o grupo das pessoas que eram muito boas no esporte. Tinha um grupo das pessoas que eram os nerds inteligentes, que tiravam excelentes notas. Tinha um grupo das meninas lindas e populares. Eu não era de nenhum grupo. Eu não me encaixava, Quem sabe? que era a Fernanda naquela época? Então, se a gente fosse eu era... conversar com os colegas de escola, o que eles iam dizer sobre você naquela época? Talvez muitos nem lembrem de mim, eu acho. Porque eu era a que meio que passava desapercebida, assim. Ou a que tentava passar desapercebida, eu acho. Mas você não era tímida, pelo que você fala? Não, eu não era tímida. Nunca fui tímida. Eu sempre fui extrovertida, sempre falei, sempre conversei. Mas, assim, eu não me sentia adequada, sabe? Eu gostava muito de ler. Gostava muito de ouvir música. Então, assim, a maior parte do tempo eu passava no meu quarto lendo, ouvindo música. Eu não gostava de ir pra escola. Eu não sentia que eu tinha um grupo. Eu tenho amigas da escola até hoje. Né? Eu tenho, especialmente, 3, 4 amigas, assim, que são amigas minhas próximas até hoje. Caramba! Até hoje. Mas, assim, a sensação que eu tinha é que, tipo assim, elas eram 4 e eu era a 5ª. Então, elas eram 2 a 2 e eu sempre sobrava. Mas o que elas falam hoje sobre isso? Quando vocês... Pra elas não era essa percepção. Não era exatamente assim, né? Mas assim, a minha tua percepção sensação. era essa. Mas isso era exclusivamente por conta da dificuldade escolar? Ou tinham outras questões? Helena, eu acho que era tudo, sabe? Eu não me sentia bonita. Eu não me sentia inteligente. E eu queria muito ser inteligente, sabe? Eu lia muito. Então, assim, eu só era boa em redação, em português. Em redação, realmente, eu tinha destaque. Porque como eu lia muito, então eu escrevia muito bem. Tá. Mas isso não era valorizado também anos atrás, sabe? Era valorizado quem era bom em matemática, física, química. E essas definitivamente não eram as minhas matérias, assim. Então, eu não me sentia inteligente, eu não me sentia bonita. Eu era péssima em esportes, péssima. E a escola que eu estudava valorizava muito esportes, assim. E
esportes com bola. Depois eu descobri que isso também tem a ver com TDAH, né? Você precisa prestar atenção ali na bola, quando a bola vem. Então, eu me distraía. Atento ao jogo. Eu passei várias situações, assim, bizarras. Hoje até engraçadas, mas tipo, eu usava óculos, né? Eu usei lente por muitos anos, mas nesse período eu usei óculos. Eu tinha 9,75 de miopia. Eu operei. Nossa. Eu fiz cirurgia refrativa. Mas nessa época eu usava óculos ainda. Então, assim, eu era obrigada a fazer algum esporte, porque a escola obrigava. E eu tomava várias boladas na cara, quebrava vários óculos. Meu Deus. Porque eu ia jogar vôlei, eu me distraía, aí pá, a bola vinha, quebrava meu óculos, e todo mundo ria. Aí eu me sentia péssima, sabe? E nessa época, tipo, isso importa muito. Importa muito. Né? E a gente não tem habilidade pra se Não defender tem, ou pra lidar com isso, aquilo. ou pra levar isso Acho que por isso até, talvez, que eu tenha aprendido a levar tantas coisas na brincadeira, né? Porque Foi eu passei obrigada. por tantas situações, eu caía muito, né? Então, assim, eu era sempre comédia, porque eu tava sempre com o joelho ralado, eu me machucava, eu caía, eu tropeçava nas coisas, a bola batia em mim, quebrava óculos, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Meio desajeitada, assim. Meio desajeitada. Tá. Então, eu me sentia muito assim, sabe? Então... E você lembra desses pensamentos, dessas crenças mesmo, de inadequação, de não se sentir bonita, de sentir burra. Perfeitamente. Lembro, assim, perfeitamente. Essa era a mente da adolescente, Fernanda. E os teus pais, eles percebiam que você tava... Eu era bem fechada com eles, assim. Eu não abria isso, eu não falava. Eles percebiam a minha dificuldade na escola, tentavam me ajudar. Minha mãe, principalmente como professora, né? Tentava me ajudar da forma como ela conseguia. Mas, assim, naquela época não existia nenhuma sensibilidade, né? Eu lembro de uma psicóloga escolar que tivesse atenta. Nada disso, né? Nada. Eu lembro que uma vez eu falei para um professor de física, né? Tipo, ai, nossa, olha, eu estudei tanto, olha a nota que eu tirei, eu acho que eu sou burra. Aí ele respondeu para mim, descobri que é o primeiro passo para deixar de ser. Nossa. E ouvir isso de um professor, né? Então, ele era, assim, uma pessoa que eu gostava, era um professor que eu admirava, uma voz, sabe? ali que tá confirmando todas as tuas crenças e os teus medos. E aí, eu me lembro que, assim, eu cheguei em casa, chorei muito nesse dia, porque eu realmente estudava. Porque uma coisa, eu acho que eu me sentiria melhor se eu fosse aquela pessoa que, tipo assim, eu não estudava nada, perturbava a aula inteira, saía, não assistia a aula. Mas não, eu não era essa pessoa. Eu sentava na frente, eu copiava tudo que o professor falava. Eu me esforçava, eu chegava em casa, eu refazia as questões, eu estudava. Minha mãe, assim, com muita dificuldade, pagava aula particular para mim, para me ajudar. E o professor saía de lá, porque mediado eu conseguia, né? O professor chegava e aí, essa vírgula aqui, presta atenção. Aí eu ia, é verdade. Aí corrigia a vírgula, então eu conseguia fazer o problema. Sim. Mas quando chegava na prova, não tinha ninguém para mediar, né? Não tinha, e muitas questões de prova, hoje tudo é diferente, porque quando você sabe do diagnóstico de TDAH, a escola faz toda uma prova adaptada para você. Naquela época, nem se falava disso, nem de falava. TDAH, tanto que foi bem mais tarde na tua vida que chegou esse Foi na faculdade, né? diagnóstico. Foi na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade de psicologia... Até então você não fez terapia, então, mesmo com essas dificuldades todas de adolescência, nada, nem existia zero. Mas você queria ser psicóloga já desde a adolescência, Eu queria ser psicóloga desde os 14, 15 anos, mais ou menos. Tá. Nunca tinha tido contato com nenhuma psicóloga. Nem com terapia, nem com nada. Nunca tinha feito terapia, nada, absolutamente nada. Qual que foi aquele... Só que eu vivia na biblioteca da escola. Sim. Lá era o lugar onde eu não me sentia inadequada. Tá. Porque tava cada um com seu livro, eu também tava com meu livro e tava tudo certo. E aí, numa dessas andanças pela biblioteca da escola, eu achei os 2 volumes de A Interpretação dos Sonhos de Freud. E achei um livro muito bonito, a capa era preta, é aquela edição antiga da Imago. Aquela capa preta com o perfil do Freud em dourado. Aí eu peguei os 2 livros e falei pra bibliotecária, eu vou levar os 2. Ela falou, os 2? Não, você pode levar um. Você leva o volume 1, quando você terminar o volume 1, você volta e pega o volume 2. Só que a gente tinha uma relação, assim, porque eu vivia lá, né? Eu falei, por favor, deixa eu levar os 2 volumes, estão bonitos, 2, eu quero os 2. Ela, tá bom, vou liberar pra você. Aí liberou. E aí eu fiquei andando com esses 2 volumes pra cima e pra baixo. E aí, aleatoriamente, eu decidi que era isso que eu queria estudar pro resto da minha vida. Tá. E isso serviu de muleta pra mim para justificar o meu fracasso escolar. Então eu dizia, eu sou boa em redação, mas química, física e matemática eu não vou usar para nada, porque eu vou ser psicóloga. Então quando eu entrar na faculdade, aí não vai mais ter acesso a isso, vai pronto. precisar, então eu não... Então assim, apesar de eu estudar e me dedicar, o meu fracasso eu justificava com isso. Não, eu não ligo para isso, porque isso não vai servir para mim, sabe? Te ajudou um pouco esse discurso a se proteger. Me ajudou um pouco. E entre tancos e barrancos,
você chegou até a faculdade. Cheguei, né? Fazendo recuperação todo ano, né? Todos os anos eu fui para a 8ª série, eu fui para recuperação de Química, Física e Matemática. Segundo ano do ensino médio, terceiro ano. Terceiro ano, inclusive, eu nem passei em matemática, nem na recuperação. É mesmo? Foi, só que... Então, eu já tinha sido aprovada no vestibular, e daí minha mãe, não sei se ela inventou essa lei ou se essa lei existe, eu não sei te dizer. Mas minha mãe disse que tem uma lei que quando você já é aprovada no vestibular, a escola é obrigada a te dar o atestado de conclusão do ensino médio. Eu não sei se ela inventou essa lei, mas enfim. Foi resolvido, foi, me passou. deram o atestado de conclusão do ensino médio nestas condições. Tá. E aí, o fato é que quando eu entrei na faculdade, eu pensei, bom, agora eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou fazer isso aqui dar certo, para justificar todo o discurso que eu tive aí nos últimos 4, 5 anos da minha vida, de que eu não era boa, porque o que eu queria era ser psicóloga. E agora, se eu não for boa também aqui na faculdade, se eu tirar notas baixas aqui também na faculdade. Você chegou nessa conclusão, tipo, agora eu vamos ver se eu realmente sou burra ou não. Né? Agora eu vamos ver. Então, assim, na faculdade, pelo menos meus colegas de faculdade não estudavam muito, assim. É uma coisa meio que dá pra você, né? Assiste as aulas ali, tem muito trabalho, né? Psicologia tem muito trabalho em grupo. Então, assim, não é aquela coisa que você precisa se dedicar, assim. Sim. Mas eu me dedicava muito, muito. Porque eu falei, não, eu tenho que ser uma boa aluna aqui. Eu não posso ser uma aluna mais ou menos, ou ser uma aluna ruim. Porque senão, todo esse discurso dos últimos anos aí vai cair por terra. Então, eu me dedicava muito. Eu chegava em casa, eu copiava todo o caderno, passava tudo a limpo. E lia os livros que os professores pediam e tal. Então, eu comecei a me destacar na faculdade, de fato. Porque a maioria das pessoas estava ali meio que levando, né? De qualquer jeito. De qualquer jeito. E aí, no 3º semestre da faculdade, eu fui ser monitora de psicopatologia. Eu tinha cursado a disciplina Psicopato 1. E aí, estava cursando a 2, e aí abriu vaga para ser monitor de Psicopato 1. Legal. E aí, eu me candidatei. E aí, o professor era psiquiatra, a gente começou a ter uma relação, assim, mais próxima, né? Eu ajudando ele, enfim, ele começou a pedir para eu fazer slides para ele, que ele era bem mais velho, assim. E ele até faleceu num acidente de carro depois que eu me formei. E a gente tinha uma relação bem bacana, assim. E aí, um dia, eu tava fazendo uns slides para ele e tal, aí... cometi algum erro, assim, de... Aí ele falou, deixa eu te perguntar, já era pra eu ter te perguntado isso há um tempo, você tem TDAH, né? Aí eu falei, eu tenho o quê? Aí ele falou, TDAH, né? Claro, nitidamente você tem TDAH. Eu falei, eu não, como assim, tenho TDAH? Ele falou, eu acho que você tem, eu acho que você devia avaliar. E aí me encaminhou para uma avaliação neuropsicológica, daí eu fiz, aí confirmou. Nossa. E aí, a partir daí, realmente, assim, a partir do 3º semestre... E como que foi a hora que chegou esse diagnóstico e você viu que você tinha isso? Assim, a princípio você fica meio assim, né? Nossa, o que é, como Porque é. na época não era o que tá hoje, que todo mundo sabe o que é, que não, todo mundo diz que de tem. jeito nenhum. Então era algo... Eu já tinha visto alguma coisa, assim, Tá. por cima na faculdade, não tinha um aprofundamento sobre o que era. Sim. Fiquei meio assim, mas quando eu comecei a tomar medicação, né, que eu vi o que a medicação fazia por mim, assim, a diferença que aquilo era na minha vida. Como que foi? Qual que foi a diferença quando você começou a tomar a medicação depois de anos? Eu lembro até hoje, assim, o primeiro dia que eu tomei uma Ritalina, né? Que inclusive foi ele que me deu. Ele me deu uma caixa de amostra grátis, né? Ele era psiquiatra, aí ele falou, não, ó, toma pra você ver. Depois que fechou o diagnóstico mesmo, né, com a neuropsicóloga, ele falou, toma pra você ver. Toma aqui uma dose mínima e tal. Ele falou, ó, você tem que tomar de manhã ou até no máximo meio-dia e tal, pra poder... Não era a Ritalina LA, era a Ritalina normal. E eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia e eu tomei pra estudar à tarde. E a sensação que eu tinha era como se o mundo tivesse parado. Como se eu estivesse dentro de uma bolha e só existisse eu e o livro ali, não existisse mais nada. Nossa. Era tipo assim, né? Todas aquelas distrações mínimas que acontecem na minha vida, acontecem até hoje, claro, né? Não tem como não... Qualquer coisa me distrai. Não existia mais nada. Tipo, só existia eu e o livro. Um foco como você nunca tinha experimentado antes. Nunca. Então, assim, a partir daí veio o diagnóstico, eu comecei a tratar, né? Fui fazer terapia depois disso também. A faculdade que eu estudava tinha uma clínica escola? Assim? Uma clínica, mas a gente não era... Tipo, os alunos não eram atendidos por outros alunos. Existiam alguns... psicólogos que faziam esse trabalho, que não era bem uma terapia, mas era um auxílio, acolhimento, para os alunos que tinham alguma dificuldade. Então, esse foi o meu primeiro contato mesmo, como paciente, né? Dentro da psicologia. E nesse processo de descobrir o diagnóstico, de começar a ir bem na faculdade, foi aí que você foi reestruturando essa crença de
de eu não sou capaz, eu sou burra? Você sente que aquele resultado positivo começou a mudar a forma como você se via ou não? Não muito, não muito. Eu passei muitos anos ainda depois disso tentando provar para mim mesma, sabe? Que eu não era burra. E óbvio que tiveram muitas situações ainda depois que a vida nunca é assim, né? Sim. A vida é sempre assim, né? Uhum. Então, eu me lembro especificamente de uma situação que reforçou muito essa crença. Eu já era formada. Eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado, etc. Uhum. Então, antes de eu colar grau, eu colaria grau em janeiro. Eu colei grau em janeiro de 2006. Em outubro, novembro de 2005, eu me inscrevi numa seleção do mestrado na Universidade Federal da Bahia. Tá. E como eu já tinha certeza que eu queria carreira acadêmica, eu falei, já vou adiantar a vida, já vou, né, tentar uma seleção do mestrado, porque... E como eu tinha ido muito bem na faculdade, eu estava, assim, um pouco mais confiante, né? Então eu falei, acho que vai ser ótimo, né? Vou passar na seleção e tudo. Eu já era bolsista de iniciação científica da UFBA, então, assim, já estava lá toda dentro. preparada para aquilo dar certo. Já conhecia muitas pessoas lá, né? Já conhecia o programa de pós-graduação que eu tinha escolhido. Então, eu estava bem confiante. Uhum. E aí, eu fui fazer a seleção, passei na prova, né? Que era uma prova escrita. E depois tinha uma apresentação do seu projeto, tá, né? Para uma banca e tal. E aí, eu fui apresentar meu projeto para a banca. E aí, quando eu terminei de apresentar, eles falaram, olha, você é ótima, uma graça ela, né? Que fofa, mas assim, precisa de mais bagagem, né? Você precisa de mais bagagem, você nem se formou ainda, então por que essa pressa? Vamos esperar um pouco mais, né? Vamos trabalhar um pouco mais isso aí, acho que tá cedo ainda. Então, assim, ter perdido naquela seleção do mestrado ali, hoje eu vejo que foi ótimo para mim. Mas na como época... você lidou? Tipo assim, saiu dessa banca? Nossa, eu saí dali muito mal, assim. Chorei muito, fiquei muito, muito arrasada. Porque como eu estava dentro da universidade, eu era bolsista de iniciação. Então, assim, pra mim era muito óbvio que, tipo... Que tinha o preparo, que tinha... Que eles iam me aprovar, sabe? Uhum. Tipo, não tinha por que não me aprovar. Eu tava lá dentro, eu tava pesquisando. O meu projeto do mestrado era um braço da pesquisa que eu tinha desenvolvido durante 3, 4 anos que eu fiquei lá como bolsista de iniciação, sabe? Então, assim, pra mim, tava muito óbvio, assim, que tava tudo certo, né? E daí, ter ouvido aquilo de pessoas que estavam ali comigo todos os dias, sabe? Eu fiquei muito mal, porque por que essas pessoas não chegaram pra mim e disseram, olha, não faz a seleção, não é agora a hora, vamos esperar. Por que Ninguém elas não... tinha te falado. Por que elas não disseram isso, sabe? Por que elas deixaram eu fazer a seleção e chegar lá na hora, na banca, me dizer que, que fofa ela, tão neném, tão pequenininha, vai crescer primeiro para depois fazer mestrado, sabe? Então, assim, eu fiquei muito chateada, muito, muito triste mesmo. E veio esses... E vem de novo, né? Essa crença de que, nossa, não sou boa o suficiente, né? Não mesmo sou competente. me dedicando tanto. E o que te fez não desistir, Nanda? E voltar e tentar? Eu não tinha outro caminho, né, Alana? Assim, qual seria a opção para desistir? Desistir para fazer o quê? Sim, né? Tinha clínica, mas não, na época era uma coisa muito difícil. Meus pais têm uma condição tinham, né, uma condição financeira muito, assim, muito complicada, né? Não era uma coisa assim que eu podia, eu vou ficar aqui em casa e meus pais vão pagando as coisas para mim e tá tudo certo e eu vou vivendo assim. Você tinha uma urgência de fazer funcionar aquela carreira. Eu tinha uma urgência. Eu queria psicologia clínica também, mas a psicologia clínica no início é muito difícil. Principalmente, eu acho que... Há anos atrás, muito mais, né? Há anos atrás, muito mais. E outra coisa, eu tinha amigas, por exemplo, que já vieram de uma certa camada social, o que facilita muito a entrada na psicologia clínica, porque você conhece pessoas. Eu tinha uma colega de faculdade que o avô dela era um grande médico em Salvador. Então, assim, colocou ela, sabe, na boca do no consultório ali. dele, encaminhava pacientes. Então, assim, uma coisa muito mais... O acesso a determinada camada social é muito mais fácil quando você faz parte dessa camada social. Você não ia ter tempo para esperar a coisa acontecer. O mestrado ia te... E assim, eu morava na periferia de Salvador, né? Eu morava num bairro que se chama Ribeira, né? Itapajipe. Então, assim, é um bairro periférico, é um bairro pobre, né? E para eu chegar nessa camada não foi fácil, né? Para eu me estabelecer na clínica com pacientes que realmente podiam pagar.
na minha visão, assim, o único caminho para eu conseguir isso era com muito estudo. Era ter um currículo muito diferenciado. Então, foi isso que eu busquei. Eu vim para cá, para São Paulo, né? Fiquei aqui quase 3 anos. Fiz 2 especializações na USP. Então, assim, eu falei, eu preciso me diferenciar De alguma muito, forma, conseguir... Porque eu não faço parte desta camada de pessoas que podem pagar por uma sessão de terapia. E antigamente era muito mais difícil. Eu tô falando aí de 2006, 2007, 2008. A quantidade de pessoas dispostas a pagar e pagar caro por terapia era infinitamente menor do que a gente vê hoje. Então, assim, era uma parcela da população muito pequena que estava disposta a pagar e pagar caro por isso. Faz sentido. E só para entender, Nanda, então, quando você teve esse não do mestrado, então veio aquela frustração toda, voltaram essas crenças e tal, mas você falou, não tem opção, eu preciso... Eu vou para São Paulo. Vou para São Paulo, eu vou estudar e através disso vai ser meu diferencial. O que você buscava? Você falou, eu queria muito me provar. Mas o que você buscava da tua carreira, assim? Qual que era a tua ambição? Ou o que era, na época, sucesso para você? Ser professora de uma universidade federal. Esse era o meu objetivo. Manter a clínica em paralelo. Eu sempre Tá. quis psicologia clínica. Meu objetivo era manter a clínica em paralelo, mas o topo, para mim, era ser professora de uma universidade federal para ganhar 8 mil, 10 mil ser concursada por mês. E poder ter esse... Tá. Isso. E aí a gente entra numa etapa da tua vida que aí eu sei... pelas coisas que eu já tinha comido há muito tempo. Eu fui sua aluna em 2018, eu tava no último ano de faculdade. E eu fui no curso da época de Facebook. Lembra que teve obesidade? Aí eu fui comprando todos. Foi assim, adiante. Sim. Mas eu já vi você falando dessa época do mestrado, principalmente do doutorado. E a parte fora do Brasil, que aí entra a questão da gravidez e tudo, como um período que foi bem desafiador emocionalmente. Pelo que eu tô entendendo, até essa fase que você contou aqui, você foi levando. Com as suas ferramentas, mesmo com dificuldade, você foi. Queria que você contasse um pouco mais dessas dificuldades que você teve dessa fase, porque se teve alguma coisa antes também pode trazer, mas eu queria saber quando que fica muito difícil emocionalmente essa tua jornada, assim. Para mim, ficou muito difícil quando, do ponto de vista do TDAH, principalmente, né? Porque a especialização é aquela coisa. Até eu tive TCC para fazer, né? Trabalho de conclusão de curso, mas é aquela coisa mais tranquila, eu consegui tocar bem. Mas no mestrado, assim... já foi difícil escrever a dissertação, né? Eu já precisei de medicação, já precisei, assim, de uma coisa mais... Você não tomava o tempo todo? Tomava em momentos... Não, nunca tomei o tempo todo. Tá. Nunca tomei o tempo todo, porque a medicação, ela tem alguns efeitos colaterais para mim que são bem complicados, principalmente do ponto de vista de fome e apetite. Né? Então, assim, eu perco completamente a fome. É mesmo. E eu perco muito peso, assim. Se eu tomar uma semana direto... Eu tomei agora para fazer a semana gratuita, né? Sim. De psicologia baseada em evidências agora. Eu tomei 7 dias, eu perdi 2 quilos. Nossa. Eu não consigo comer, tipo assim, eu como a pulso, eu como forçado, mas... mas com o tempo esse efeito melhora e tal. Pra mim não melhora, assim. Eu já cheguei a tomar 1 mês e perdi 7 quilos, entendeu? Aí então, não dá. E eu não sou, né? Eu já Você sou já pequena. É super magra, magra pra caramba. Pequena, então, não dá. Não dá, realmente não dá. Então, são em períodos que você precisa. Então, em períodos que eu preciso, eu tomo. Aí, assim, no mestrado eu tive que tomar, foi desafiador escrever a dissertação, mas o doutorado... O doutorado, na verdade, é um capítulo... Ele já é difícil pra todo... Assim, todo mundo que eu escuto fala que é muito difícil. É muito. Meus pais, os 2 fizeram. E eu vivi de pequena vendo eles surtando, tendo muito problema. Muito Aí, imagino difícil. alguém somando o TDAH... É muito difícil, assim. O doutorado em si foi um capítulo à parte na minha vida, assim. Foi todo muito complicado, né? Eu escolhi um programa de pós-graduação que era muito exigente. Então, assim, pra você ter ideia, no primeiro ano a gente tinha aula todos os dias, de 7 ao meio-dia. Nossa. Não existe isso em nenhum programa de pós-graduação. Principalmente em nível doutorado, que as pessoas são profissionais, já trabalham, etc. Então, assim, eu acho que a minha escolha errada já começou na escolha do programa de pós-graduação. Existem outros, da própria Universidade Federal mesmo, que são muito mais tranquilos do que esse que eu escolhi. Tá. Então, assim, desde o início já foi difícil, porque a demanda dentro do programa era muito grande. Depois disso, eu tive problemas com o orientador, né? Então, meu primeiro orientador acabou tendo que, por N questões complexas, acabou tendo que se afastar e veio um outro orientador para seguir comigo.
Então, assim, foram várias questões muito E desgastantes como que pra mim você no foi doutorado. lidando com essas questões, assim, pessoalmente, internamente? Ai, foi muito difícil. Foi outro momento da minha vida, assim, que ativou muitas crenças, assim, sabe? De que eu não vou conseguir, eu não sou capaz. E olhando pra trás, assim, muito honestamente, eu não sei como eu consegui. Você pensou em desistir várias vezes? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E tinha Eu não alguém que te gosto- ajudou a não desistir? Ou era você mesmo na questão de não ter outra opção, tenho que ir? Eu mesma, eu já era terapeuta cognitivo-comportamental nessa época, eu já estudava bastante a TCC, já aplicava na clínica, enfim. E eu sempre pensava como eu ia me sentir se eu desistisse. Né? Como ia ser para mim lidar com este fracasso. E como que ia ser? Da vida toda ter construído a minha carreira para ser doutora, para ser professora universitária e não ter concluído isso, sabe? Ter parado no meio e ter largado. Eu acho que, para mim, ia ser muito pior do que qualquer dificuldade que eu enfrentei para terminar, sabe? Entendi. E tanto que, para você ter ideia, assim, eu levei anos para ir pegar meu diploma. Assim, Sério? Anos. Não, e assim, já é difícil por si só. Você tinha a questão do TDAH e ainda você foi pra fora do país Foi. e ainda teve uma filha. No meio do caminho. E No tá, meio mas- desse processo. Como isso, Nanda? Tá, e aí corta pra essa questão da como ter um bebê no meio desse processo. E você teve ela fora? Ou você veio... Eu voltei pro Brasil pra E você teve que trancar um tempo ou não? Você não parou em nenhum momento? Eu não parei. Eu atrasei, né? O doutorado, via de regra, são 4 anos. Eu fiz em 5 e um pouquinho. Entendi. Eu atrasei, mas eu não parei. E eu fico muito... Acho que todo mundo que te acompanha vê, assim, você tem as dificuldades, os percalços e tal, e aí... Mas você vai mesmo assim. Eu vou. E isso custa o quê pra você? Ir mesmo assim? Custa muito. Eu sempre digo que eu paguei preços muito altos, né? Eu paguei preços muito altos de relacionamentos desfeitos. O meu primeiro casamento, inclusive. Né? Que foi nesse processo do doutorado foi nesse também. processo todo. Eu paguei preço alto com isso. Eu paguei preço alto de muitas amizades que se perderam pelo caminho. Eu paguei preço alto de muitas coisas que pessoas da minha idade viveram e que Você eu era muito não nova, vivi. né? Eu não vivi, né? Com 32 anos eu já era doutora, né? Então, assim, eu abri mão de Você de tinha muita tempo coisa. de perceber isso enquanto estava acontecendo? Tipo, você se permitia parar pra chorar? Sim. Chorava, Me permitia, sentia. sentia, Desabafava com alguém? Tinha alguém de... percebia essa diferença. Tipo, minhas amigas, elas estavam indo para shows, elas estavam indo para festas. Eu estava com um bebê no colo, tendo que escrever uma tese de doutorado, com um casamento em crise, com tudo isso e tendo que dar conta. Meu Deus, E tendo que imagina. dar conta. É muito difícil, né? Você faria alguma coisa diferente hoje? É difícil dizer que eu faria alguma coisa diferente, porque apesar de todo o sofrimento e toda a dificuldade que eu passei, assim, deu muito certo, né? Te trouxe até aqui. Eu não posso dizer que não deu certo, né? Mas, assim, não foi fácil, sabe? Não foi nada fácil, não. Então, eu não sei se eu faria diferente, mas eu acho que eu também não faria de novo, sabe? Porque, assim, apesar de ter me trazido até aqui, hoje eu sou muito feliz com tudo que eu faço, com tudo que aconteceu na minha vida, assim, de maneira geral. Mas eu não sei se eu conseguiria fazer tudo de novo. Entendi. Porque não foi fácil e o preço que eu paguei, assim, foi muito alto, né? Eu até falo com meus pais, assim, que eles têm que me amar muito mesmo, né? Porque durante um bom tempo da minha vida, assim, eu nem via eles, né? Então, o próprio preço que eu paguei com a minha filha também. Hoje a gente tem uma relação incrível, mas boa parte da infância da minha filha eu não a via. Eu trabalhava de segunda a quinta à noite, eu dava aula em faculdade, chegava em casa 10 horas da noite. Ela estava dormindo. Atendia em consultório o dia inteiro, ela estava dormindo. Sexta-feira eu pegava um avião, às vezes 5 horas da manhã, e era até melhor quando era 5 horas da manhã, porque ela estava dormindo, porque quando ela estava acordada, ela chorava, se agarrava em mim, dizia, não, mamãe, não vai. Minha filha via a mala, ela já começava a chorar. É mesmo, Para ela era uma Nanda? coisa aversiva, né? Porque eu viajava toda sexta-feira, pegava um voo, ia para alguma capital do Brasil, dava aula de sexta, 14 horas, até sexta, 22 horas, dormia. Até sexta, 14 horas, até domingo.
De sexta-feira? Eu dava aula sexta, de 14 às 22. Tá. Dormia Sexta, no local, acordava sábado, de 8 às 17. Aí, 17 horas, eu já pegava a minha malinha, já ia direto pro aeroporto. Aí, às vezes, eu chegava em casa meia-noite. Às vezes, eu chegava em casa na virada de sábado para domingo, 1, 2 horas da manhã. E o único dia que eu tinha para ficar com ela era domingo. Meu Deus. Então, domingo, se eu tivesse chegado em casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 7 horas da manhã eu tava de pé para passar o domingo com ela. E aí, hoje a gente dá risada, né? Mas a brincadeira que eu brincava com ela era de salão de beleza. Porque eu deitava na cama, ela penteava o meu cabelo. Tava exausta. Pegava minhas maquiagens, passava na minha cara. E era brincadeira que dava pra brincar deitada, sim, né? Sim. E hoje a gente brinca, né? Que, mãe, você só conseguia ficar deitada, né, mãe? Falei, filha, eu só conseguia ficar deitada. Nossa, e segunda-feira começava tudo de novo. 8, 10 pacientes para atender o dia todo, ia para a faculdade de noite, dava aula até 10 horas da noite. E essa era a vida. Mas isso não é normal. Esse nível de disposição, de energia, de dedicação, por mais que você fale assim, não tinha outra opção, mas não é um nível de dedicação normal da gente ver, mesmo em pessoas que não têm opção. De onde você acha que veio essa garra toda e essa motivação toda? Não sei. Eu sempre quis, sabe? Eu sempre quis dar certo. Eu acho que eu dei tão errado a escola toda, que depois que eu entrei na faculdade e eu assumi esse discurso de tipo, é psicologia que eu quero, e psicologia era tão desvalorizada naquela época, tô falando aí, eu entrei na faculdade em 2002, né, depois eu me formei em 2006, era muito desvalorizada. Então, eu queria muito que desse certo, eu queria muito mostrar para as pessoas, e para mim mesma, acho que mais do que tudo, que sim, que dava certo com psicologia, sabe? Então, ou se deu, né? Deu demais. Então, eu não sei exatamente de onde veio isso. Eu me lembro que na faculdade, na formatura, os colegas da sala tinham que escolher uma palavra para definir você na hora de te chamar para receber o diploma, né? E a palavra e você não sabia qual era a sua palavra. Tipo, todo mundo se reunia e você só ia descobrir lá na hora. Tá. E a palavra que escolheram para mim foi determinação. Então, assim, eu realmente... Já era desde aquela época tua... Eu realmente não sei, assim, de onde isso veio. Hoje sei que tem algo a ver com características de personalidade também, né? Sim. Fiz o Big Five, então, assim, uma dos meus fatores mais fortes é a questão da realização. É o mais alto de todos, então... Deve estar quase 100 lá, quase 100%. Tem a ver com isso, eu sei que tem a ver com isso. Entendi. Mas eu acho que também tem muito a ver com essa coisa de eu precisava fazer dar certo. Precisava fazer dar certo. Sabe o que eu fiquei pensando ouvindo toda essa dedicação e o cansaço? Imagino que você devia passar, tá sempre exausta e tal. Que a gente fala muito de burnout, de esgotamento emocional. Acho que na época não era tão falado. Não. Olhando pra trás, você percebe que você teve algum episódio de burnout? Com certeza. Como que você lidou com isso? Inclusive, foi até por isso que eu resolvi entrar no digital, né? Ah, foi? Eu resolvi entrar no digital porque eu falei, eu não aguento mais 1 ano nesse esquema. Eu não aguento mais 1 ano viajando o Brasil todo, toda semana. Isso foi em 2016, 2017? Pra dar aulas e palestras. Eu não aguento mais. Eu não aguento. E aí, eu não conhecia o mercado digital. Não sabia o que... Eu dizia, eu não aguento. Eu sabia que isso tinha um prazo de validade na minha vida e que eu ia ter que parar. Mas eu também não sabia o que fazer. E daí, eu comecei no Instagram pra falar de emagrecimento, que na época era uma das coisas que eu mais me dedicava, né? A estudar e a atender também, inclusive, na clínica. E com esse Instagram, falando de emagrecimento, eu cheguei mais ou menos... Eu lembro que na época 10 mil seguidores era um marco, né? Porque você conseguiu arrastar pra cima. Então, eu lembro que eu cheguei nos 10 mil, organicamente. Só falando todos os dias, compartilhando sobre emagrecimento, sobre obesidade, transtornos alimentares. E uma nutricionista daqui de São Paulo, chamada Lara Nesteruk. Ah, eu lembro dessa época. Alguém indicou o meu Instagram pra ela, ela viu. E aí, ela entrou em contato comigo. E eu lembro que eu tava em Beto Carreiro com a minha filha. Eu levei ela pra lá de férias. E aí, apareceu uma mensagem assim no meu celular. Lara Nesteruk começou a te seguir. Seguia, sabia quem ela era e tudo. Aí apareceu uma mensagem, Lara Nesteruk começou a te seguir. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa aconteceu sensação aqui? Que as pessoas têm com você, quando aparece eu falei, lá. Alguma coisa muito estranha. E daí até abri pra ver se tipo, ela tinha mandado alguma mensagem, alguma coisa, mas não. Ela começou a seguir. Tudo bem, também, segui minha vida, ok.
E aí eu voltei para Salvador, passou uns dias, e aí ela me chamou, mandou uma mensagem para mim, falou: oi, Fê, tudo bom? Aqui é a Lara, eu queria conversar com você, porque me indicaram seu Instagram, eu gostei bastante. E eu queria ver com você a possibilidade de você gravar uma aula para mim. Você me dá seu celular para eu te explicar e tal? Eu falei: dou, claro. Aí passei meu telefone para ela e ela me ligou, falou: olha, eu tô fazendo um curso e eu queria que você gravasse uma aula para mim sobre comportamento alimentar, do ponto de vista da psicologia e tal. Eu falei: tá, mas você quer que eu grave essa aula como? Ela falou: não, é simples. Você pega um tripé, você põe seu celular, você se posiciona assim e você fala. Eu falei: meu Deus, eu já gravava muita aula, mas eu gravava em estúdio, né? Eu dava muita aula para pós-graduação EAD. Então eu ia em estúdios e eu gravava. Eu falei: meu Deus, mas como assim? Eu vou botar o celular em casa, no meu consultório, tipo, que loucura. Aí eu falei: eu posso ir aí no seu estúdio para poder a gente gravar direitinho e tal? É em São Paulo? Ela falou: é. Eu falei: não, então eu vou aí. Ela: não é meu estúdio não, é meu consultório. Eu falei: não, tudo bem, eu vou. Aí marquei uma data e fui. E eu acho que isso, assim, foi um turning point pra mim, né? Porque eu vim aqui em São Paulo e quando eu cheguei, tava exatamente assim, essa configuração. Era o consultório dela, onde ela atendia, um sofazinho, ela tava sentada, eu me posicionei assim do lado dela, a gente botou aquele microfonezinho simples, de lapela. Tinha um celular num tripé do Mercado Livre, uma ring light, isso anos de 2017, a coisa era bem caseira, né? Um ring lightzinho e pronto, e aí ela começou a fazer tipo uma entrevista comigo, mais ou menos assim, um formato de podcast. E aí, quando terminou, eu falei: me explica um pouco, Larissa. Ela falou: um curso e tal, tá vendendo muito, porque mercado digital, eu não sabia nada daquilo, né? Aí eu falei: tá, entendi. Aí voltei pra casa com aquilo. Eu falei: bom, se ela que tem, na época, sei lá, tinha uns 500 mil seguidores, assim. Se ela que tem 500 mil seguidores tá fazendo milhões, tá bom. Eu tenho 10 mil. Que dá. Se eu conseguir tirar um final de semana de viagem, nossa, já me alivia, né? E aí foi onde você entrou no curso do Facebook, do Facebook. Né? Exatamente. Aí, a partir daí você conhece a história já. Entendi, Nanda. E aí, então teve essa coisa desse esgotamento que você falou: chega. Aí teve essa possibilidade. E aí eu falei: eu preciso de alguma coisa pra sair disso. Eu não aguento mais atender esse tanto de pacientes todos os dias, viajar todos os finais de semana e só ter domingo pra... E mesmo assim, eu nem podia descansar, porque eu tinha uma criança de 2, 3 anos. Não. E você bem sabe como é essa fase, não né? É descanso, não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é. Tá. Nossa, e aí eu falei: eu preciso de alguma coisa pra sair dessa vida, porque eu não aguentava mais, de fato. E aí veio a luz do mercado digital, né? Que mudou completamente a tua carreira, a tua vida. E aí a gente chega numa nova etapa, então. Vamos falar dessa etapa que aí você, aos poucos, foi conseguindo, então, sair um pouco desse trabalho presencial. Sim. E ter uma renda do online também, das suas aulas, cursos e tal. E aí, quando foi que você viu, assim, cara, essa rotina agora tá bem mais tranquila, esse estilo de vida talvez é algo que dá pra fazer? Como que foi? O que foi acontecendo depois disso? A coisa foi acontecendo, né? Então, na medida em que eu fui fazendo os cursos no Facebook, ao vivo, eu fazia toda quinta-feira, eu acho. E eu fui diminuindo um pouco a carga horária de viagens, de palestras, de cursos. Então, eu comecei a selecionar mais. Então, eu já não ia mais para o norte, por exemplo, que era uma viagem muito cansativa, muitas horas. Ou para o sul, muito lá embaixo, né? Então, eu ia para cidades onde tinha voo direto, tipo São Paulo, Brasília, Rio, Minas, cidades mais próximas ali, que tinham voos diretos, que não era um rolê tão grande para chegar. Então, eu comecei inicialmente selecionando. E eu tinha muita dificuldade, eu tenho até hoje, mas hoje eu trabalhei mais essa crença, assim. Mas eu tinha muito mais dificuldade de negar trabalho. Eu acredito em Deus, sou católica, e eu tinha uma crença de que, tipo, Deus ia me castigar, sabe? É mesmo? Que, tipo assim, porque não trabalhar é uma coisa errada, na minha visão. E eu acho que eu aprendi muito isso com meus pais, assim. Meus pais sempre foram muito trabalhadores, sabe? Então, assim, eu nunca vi minha mãe reclamando de trabalho. Minha mãe trabalhava muito também. Eu fui criada por minha avó. Entendi. Mãe da minha mãe. Porque minha mãe dava aula de 7 da manhã às 10 da noite, e, enfim. Então, era uma crença que eu preciso trabalhar e negar trabalho é quase um pecado. Exatamente. Negar trabalho era, tipo assim, era um absurdo pra mim. Então, eu tive muita dificuldade de, inclusive, dizer que eu não ia viajar. Mesmo já podendo, sabe? Mesmo assim, os cursos já estavam caminhando bem. Tipo, eu já tinha um número razoável de alunos. Mas eu ficava: meu Deus, mas como que eu não vou? Como que eu vou dizer que eu não vou trabalhar? Eu não vou trabalhar pra quê? Pra ficar em casa?
Tipo, Pra descansar. como eu não vou trabalhar pra ficar em casa? Até quero fazer um parênteses nisso, porque eu tenho falado com muitos convidados sobre a questão do descanso, do hobby. Eu já vi você falando, né, que o meu hobby é meu trabalho, que hoje não tenho mais medo de admitir isso e tal. Sim. E tem toda essa discussão também em relação aos limites com o trabalho, do burnout. E tem extremos que não são legais, mas como que hoje é a tua relação com essa questão do descanso, do hobby, do lazer, do prazer? Eu sei que você gosta muito de trabalhar, mas você fica em paz hoje em descansar? Hoje, não se cobra? Hoje, não. Mas foi um processo? Foi um processo. Quando foi que começou a se permitir descansar? Olha, eu acho que de certa forma a pandemia me ajudou. Porque o que aconteceu? Até a pandemia foi início de 2020, né? Até o final de 2019, eu tinha muita dificuldade. Eu já estava bem nos cursos online, mas eu tinha muita dificuldade de não aceitar um trabalho para viajar, para dar aula em algum lugar. Então, eu ficava sempre com isso. Ai, mas é errado, é errado. E a pandemia me ajudou por quê? Porque não existia mais. Não tinha mais como viajar para trabalhar, né? Não existia essa possibilidade. A possibilidade agora era dar aulas online. Então, a pandemia deu esse corte brusco que, na verdade, me ajudou muito a botar o limite forçado ali. A botar um limite forçado, exatamente. Porque já não era mais necessário eu viajar tanto, mas eu tinha muita dificuldade de negar, sabe? De dizer, não vou, não quero ir. Porque, obviamente, você nega uma vez, nega duas, nega três, nega quatro, aí a pessoa deixa de te chamar também, evidentemente. Então, eu acho que a pandemia me ajudou muito nesse sentido, a dar esse corte brusco, forçado, né, nas viagens. E a partir daí foi um processo de trabalhar a minha cabeça mesmo, no sentido de entender que eu também precisava estar com minha filha. Isso também é um trabalho. O meu trabalho como mãe, o meu trabalho de criar e educar um ser humano. E eu sempre digo que Deus é muito bom, né? Porque quando ela era pequena, é um trabalho muito mais operacional. É o trabalho que você vive hoje com seus filhos. Cansativo, né? É cansativo, mas é um trabalho braçal. Braçal, muito mais troca braçal. A fralda, corre atrás da criança, acordar de madrugada. Dá comida, e acorda de madrugada. Então, assim, esse é um trabalho que meus pais fizeram brilhantemente. Fizeram muito bem. Ocuparam esse meu lugar, né? Porque eu estava trabalhando muito. Hoje, eu acho que é um trabalho que talvez ninguém poderia me substituir. A conexão emocional, a que conversa. Que é um trabalho mental hoje, a educação, né? Um trabalho de estar com ela e construir esses valores e estabelecer limites. A adolescência não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Né? Então, ela facilita muito o processo. Assim, Betina é uma menina muito tranquila. Mas ainda assim... Precisa de você ali, da sua presença, sim. Porque senão seria uma pessoa criada por outra pessoa, não seria por mim, né? E o teu momento hoje de descanso, de lazer, de hobby, tá muito envolvido em estar com ela, em fazer essas coisas com ela? Em estar com ela, sim. Mas você não tem hobbies? Sim, eu gosto de ler, mas você normalmente série, eu né? leio coisas ligadas à minha área. Eu vejo série, mas normalmente, quase sempre é uma série que eu vou fazer algum comentário sobre também. A gente não vai te ver fazendo cerâmica, né? Eu não gosto. Pintando. Eu não gosto. Assim, eu não gosto de esportes, nunca gostei. Né? Então, assim, eu faço musculação. Eu gosto de musculação, mas assim... Eu faço porque é necessário, porque a perda de força é a perda de autonomia. Então, eu quero ter autonomia na velhice, eu quero conseguir levantar do vaso sanitário, eu quero conseguir levantar da cama. Então, eu faço musculação por isso. Mas eu não tenho, assim, esportes, né? Beach tênis, hipismo, não sou boa. Mas isso não faz falta hoje pra você? Não. Você tá... Não. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que talvez as pessoas que escutam também podem estar pensando assim, você é uma mulher muito forte, eu tô vendo, é uma força que não é comum a gente encontrar, mas em que momento você se encontra frágil ainda hoje? Tem alguma área da tua vida, alguma coisa que acontece que, cara, isso aqui é uma coisa que é sensível ou que me pega ainda? Eu acho que qualquer coisa em relação à minha filha. Né? Eu acho que é uma fragilidade, assim, sabe? Se acontece alguma coisa com ela, ou algo relacionado a ela, ou alguma situação, assim, que, sei lá, ela fica doente, ou alguma coisa, assim, mais grave, eu acho que realmente essa esse ponto mais sensível. É uma fragilidade pra mim, porque uma coisa que a internet me ensinou ao longo desses anos é que eu aguento.
Pois, eu quero falar disso Porque também. eu aguentei muito, né? Então, eu aguentei bastante. Eu quero falar, tem duas coisas que a gente não pode terminar antes de eu falar. Uma, eu quero saber as suas experiências com a terapia. Em que momento você fez e como que foi útil pra você. E aí, depois eu quero entrar nessa questão... Porque eu vejo muito... Eu te acompanho já há muito tempo. Eu vejo momentos que foram bem difíceis de você... Já falou até que teve que tomar remédio pra dormir. Sim. E tudo. De críticas muito... Foi uma época ali que teve umas lives, umas coisas que aconteceram, né? Eu lembro que foi muito forte. E ainda hoje tem as polêmicas, sempre, né? E aí, então, eu queria saber um pouco de como que você lida com isso. Qual pergunta você quer começar? A gente começa por... Vamos falar da terapia primeiro. Da terapia, tá. A minha história com a terapia é interessante, porque na minha faculdade não tinha TCC. Tá. Tinha psicanálise, análise do comportamento. E a minha primeira experiência com terapia foi na psicanálise. E como foi? Então, eu fui para uma psicanalista. Do divã, assim, e do tudo? divã, assim, lacaniana. De costas pra ela, lacaniana. Assim. Uau, tá. E foi uma experiência horrível. E eu já estava bem adiantada na faculdade, assim. Eu estava já para me formar. E eu recebia uma bolsa de iniciação científica, e com essa bolsa eu pagava a terapia. Então, tipo assim, tudo que eu recebia, eu investia naquilo ali, porque os professores da faculdade falavam que era muito importante você não terminar a faculdade sem passar por uma experiência de terapia e tal. Eu falei, não, eu preciso. Então, tinha essa psicanalista que fazia um preço... tinha tipo uma parceria com a faculdade, daí ela fazia um preço mais em conta, e eu lembro que toda a bolsa que eu recebia, eu pagava para ela. E foi terrível, assim. Eu meio que entrei em crise. Eu falei, meu Deus, é isso que é psicologia? É isso que eu vou fazer com os meus pacientes? Porque eu sentia que ela não me ajudava em nada. Eu ia lá, eu falava. Não tinha uma devolutiva? Nada. E tinha dias que ela fazia o tal do corte lacaniano, né? E eu ficava muito chateada. Eu falei, poxa, eu paguei. Eu não quero ficar só 15 minutos. Eu quero ficar meus 50 minutos que eu tenho direito, sabe? E, tipo, eu sou muito certa com as coisas, assim. Então, se eu acordei com você que eu vou estar aqui 14 horas, eu vou estar aqui 14 horas. Eu não vou estar 14h30, nem 14h10. Eu vou estar 14. Então, aquilo pra mim... E uma vez ela me falou isso. Esse corte é muito importante pra você. Porque pra você as coisas têm que ser muito... como tem que ser. E a vida não é assim. Então, eu estou te ensinando com esse corte. Eu falei, mas tá errado. Mas não tá certo. Eu não quero aprender desse jeito, né? Então, me cobre só 1/4 do valor. Porque eu só tô fazendo 1/4 da sessão. E ela falou, mas a vida não é assim. E você tem que aprender. E eu estou te ensinando. Eu falei, mas eu acho péssimo. Então, assim, foi uma experiência muito difícil. Eu abandonei. Eu larguei, porque depois do 3º ou 4º corte desse tipo que ela fez, eu achei muito absurdo. E eu falei pra ela. E aí foi nesse dia que ela me deu essa devolutiva, tipo, mas você precisa disso. Porque a vida não é assim, preto no branco. Não é tudo certinho assim, você precisa aprender isso a lidar gente com aprende isso. Com outras coisas da vida, né? Não precisava ser no corte. Então, aí eu desisti, larguei, deixei pra lá. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu conheci a TCC. E aí, eu comecei a fazer terapia com TCC. Eu falei, agora não tem... Vamos ter uma parada aqui com 15 minutos? Não, né? Não vamos ter, vamos seguir. Então, assim, eu me identifiquei muito. De fato, assim, eu tenho muita clareza hoje que a TCC, ela mudou a minha vida, como paciente mesmo. É mesmo? Mudou a minha vida, totalmente. A minha forma de pensar hoje, a minha forma objetiva de ser. Não que eu fosse uma pessoa mimimi, mas eu não era tão objetiva quanto eu sou hoje, sabe? Então, assim, a TCC me ajudou demais na minha vida, não só com o TDAH, mas com muitas coisas. Então, eu tenho um problema, eu paro e penso, o que eu posso fazer aqui? Né? Quais são os prós, quais são os contras, qual é o caminho que eu posso seguir. Então, assim, que é uma visão de mundo que depois que você aprende, não dá pra desaprender, né? Tipo... Não dá pra desaprender, né? Não dá pra desaprender. Então, pensamentos que eu tenho, que eu reestruturo o tempo todo. Então, assim, hoje, a minha objetividade, a minha clareza de enxergar muitas situações, eu devo vem muito disso. 100% a TCC, sabe? 100%. Então, desde que eu conheci a terapia cognitiva em 2006, final de 2006, por aí, até hoje... A minha vida mudou infinitamente para melhor. Então, tanto nos processos de terapia que eu fiz... Você fez vários com psicólogos diferentes? Fiz vários com psicólogos diferentes, em momentos diferentes da vida. Inicialmente pro TDAH e depois quando eu me divorciei, enfim, com várias outras questões. Mas a própria aplicação da TCC, dos princípios da TCC na minha vida, que é o que você falou, uma vez que você aprende, você vai aplicando aquilo naturalmente na sua vida. Qual que faz mais diferença pra você, Nanda, hoje? Assim? Qual ferramenta ou técnica
Ou pensamento que hoje mais te ajuda no dia a dia? Olha, resolução de problemas, eu não vivo sem ela. Aham. Então, assim, eu Explica acho um que... pouquinho pra quem tá ouvindo e de repente nem não conhece. A técnica da resolução de problemas consiste em você tem um problema, então você vai pensar nas possíveis soluções para aquele problema. Daí você vai decidir a partir daí qual é a melhor alternativa, qual é a solução mais plausível dentro daquilo, e aí você vai pensar num plano de ação para implementar aquela solução. Então, acho que não tem Organiza a mente, né? Organiza tudo, você vê todo o panorama ali. Então, não tem um único problema na minha vida em que eu não faça, por exemplo, uma resolução de problemas, assim, para pensar de que maneira eu posso resolver aquilo, quais são as melhores opções e de que maneira eu vou implementar a melhor opção para resolver. Legal. Não existe viver sem isso. Reestruturação de pensamentos também, tipo um RPD mental, assim, eu faço muito, né? Eu tenho um pensamento, por exemplo. As pessoas não estão gostando da minha conversa aqui com a Alana, estão achando que eu sou chata. Né? Então, quais são as evidências que eu tenho de que as pessoas, de fato, não estão gostando? Tinha uma pessoa no celular, por exemplo. Então, significa que ninguém está gostando. Quais são as evidências que eu tenho que não confirmam esse meu pensamento? A Alana está atenta, então, de repente, ela está gostando do que eu estou falando. Talvez outras pessoas que estejam assistindo também gostem. Então, assim, eu sempre faço isso. Sempre faz isso. Que legal. Pra tudo. Pra tudo. Ótimo. Muito bom, Nanda. E aí, então, disso vamos voltar para a questão da internet. E aí a gente chega mais no momento atual. Que, claro que você é uma mulher muito madura, você é muito prática e tal, mas ninguém é de ferro e é muito difícil em alguns contextos que você acabou passando. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi lidar com esse mundo da internet, com tanta gente te acompanhando, com essas brigas e cancelamentos e coisas que acontecem. Como que é pra você? Como era? E se hoje ainda é difícil, como que você lida? Hoje acontecem situações pontuais. Aconteceu até uma recentemente, assim, que eu ainda... eu até decidi que eu nem ia compartilhar isso, assim, no Instagram, né? Cheguei a postar um story, assim, depois falei, acho que nem vale a pena dar cartaz pra isso, sabe? Assim, uma pessoa que quis me prejudicar de uma maneira... Eu não sei quem foi a pessoa, mas, assim, uma pessoa que quis me prejudicar de uma maneira muito consistente, assim. Chegou a fazer denúncias mesmo, formais, assim, uma coisa... assustadora. O tempo que a pessoa perdeu e gastou na vida dela, hoje a situação tá resolvida, graças a Deus, mas assim, o tempo que a pessoa perdeu e gastou na vida dela com o único objetivo de me prejudicar. Gente. É assustador, Alana, é assustador. Eu confesso que no dia que eu soube das coisas, assim, eu falei, não é possível. Sim. Não é possível que alguém... gastou tanto tempo da própria vida, parou a própria vida com o único intuito de me prejudicar. Contando, ninguém acredita. Tá. Mas enfim, de 2007 pra cá, de 2017 pra cá, eu já passei muitas situações. No início era apavorante, né? Você saber que tem uma pessoa que você nunca viu, que você nem sabe quem é, porque normalmente vem por fakes, né? Vem por perfis que não é o perfil da própria pessoa. E a pessoa te odeia tanto. Isso faz, meu Deus, por quê? E ela não é que ela odeia o teu conteúdo, ela passa o ódio pra você, pra pessoa. Pra pessoa. Você já tinha lidado com isso antes? Física, tipo, nunca. na faculdade, dando aula? Dessa maneira, assim, não. Claro, você sabe que tem alunos que não gostam de você. E tal. Normal isso aí. Mas é outra proporção, né? É outra proporção. Porque eu acho que as pessoas, elas se escondem atrás. Queria muito mais coragem, né? Exatamente. Então, uma coisa é o aluno, assim, na sua frente falar alguma coisa pra você. Outra coisa é alguém atrás de um perfil fake E que vai xingar a tua pessoa, a tua aparência. Como que você no lidou Twitter, nas primeiras vezes que aconteceu, assim? Eu ficava mal, assim, eu sentia uma angústia, sabe? Eu falava, mas por que isso? Né? Que mal eu estou fazendo para as pessoas para receber isso de volta? É importante dizer que isso é 1%. É 1%, meu Deus. O quanto você tem de gente que ama, que elogia, que é fã. 99% é amor, carinho, amor. né? Enfim, é demais até. Mas assim, esse 1% às vezes assusta um pouco, sabe? E eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu não fazia a menor ideia de como é que lidava com isso, eu fui aprendendo a lidar. Nesse meu percurso da internet, sim, eu me arrependo de muitas coisas. E sim, eu faria muitas coisas diferentes. Tipo o quê? Eu era muito procuradora de confusão, sabe? Então, eu queria falar disso. Sabe por quê? Porque eu já vi você falando assim...
eu sou uma pessoa... Evito conflito. Agora, eu não né? gosto. Agora. Porque eu falava, mas você já gosta tanto de evitar? Porque assim, eu detesto conflito. Então assim, já aconteceram coisas, mas eu nunca me pronuncio. Eu fico, não quero me envolver. Mas acontece e você fala, você se posiciona. Eu sou muito impulsiva, né? Entendi. Eu tenho muita impulsividade do TDAH. Então, eu vejo alguém falando alguma coisa, Você já eu quer ir lá tenho falar aquela teu coisa... lado. eu tenho aquela coisa assim, naquela síndrome da pessoa que tem que resolver, entendeu? Entendi. Eu sou a síndrome da... Peraí, que eu vou resolver, Tipo, eu vou resolver. meio justiceira, assim? Tipo isso. Na minha vida pessoal, eu sou assim, sabe? Então, tipo assim, tem uma pessoa... Lucas fica pirado comigo, né? Ele fica puto, porque tá acontecendo um negócio lá, eu vou lá me meter, eu vou lá... Não, peraí, calma. Não é assim, tá errado. Não Entendi. Por que você vai se meter na confusão dos outros, Fernanda? Fica quieta aqui, sabe? Entendi. Então, eu tenho muito essa coisa. E eu sou impulsiva. Tá. Aí, às vezes, depois que eu tô na situação, eu falo, putz, pra que eu me meti Como que eu vim parar aqui? Não Meu queria. Deus, não precisava, não tinha necessidade. Podia ter ficado quietinha. Entendeu? Mas Tá. eu sou a pessoa que vai lá, que vai resolver. Entendeu? Entendi. Então, eu faria muita coisa diferente, assim, na internet. Eu não teria tido esse ímpeto, assim, de, tipo, preciso me posicionar em tudo e preciso falar tudo. E se a pessoa tá falando uma coisa que eu não concordo, eu preciso ir lá e falar também. E, entenda, muitas vezes o meu objetivo não era simplesmente criar uma confusão, criar uma treta e me envolver numa polêmica. Não, era esse espírito justiceiro, assim, sabe? A pessoa tá falando uma coisa errada. Eu não posso deixar ela falar uma Ainda coisa mais errada. quando é algo técnico, algo que tem a ver com os seus alunos estão vendo, você quer lá e quer falar. Eu preciso ir lá e eu preciso me posicionar e corrigir, sabe? E aí vem a impulsividade do TDAH. E aí gera... Então, assim, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, que eu falei, faria diferente. Entendi. Hoje eu evito o máximo possível, assim. Ainda, de vez em quando, às vezes dá uma... De vez em quando eu dou uma escorregada, mas eu tenho tentado, né? Até melhorar. Pra se preservar, porque desgasta, né? Desgasta muito. E assim, tem até uma entrevista, né, do Saramago, que ele fala que nunca vale a pena você se posicionar quando alguém fala de você. Porque as pessoas que gostam de você, elas vão gostar de você. Você falando ou você não falando. As pessoas que não gostam de você, elas vão continuar te odiando. Você falando não, Isso só vai alimentar. E as pessoas adoram isso. Adoram. Né? As pessoas, elas vão lá pra você dizer que eu falei alguma coisa e depois elas voltam pra mim com o print. E eu caí muito nisso, sabe? Assim, nesse joguinho. Muito. E hoje eu entendo que é um jogo e... Tudo bem, se eu quiser alimentar conscientemente isso, sabendo... Por um objetivo, às vezes até educacional. Tudo bem, mas assim, eu caí nesse jogo... sem me dar conta que isso era exatamente um jogo, sabe? Entendi. Então, assim, eu me arrependo de bastante coisa que eu fiz na internet, assim, bastante coisa mesmo. Mas eu acho que hoje é mais tranquilo, hoje você leva com mais tranquilidade. Hoje é bem mais tranquilo, né? Hoje é bem mais tranquilo pra mim. Tanto essa coisa dos haters, assim, fora essa situação agora recente que me aconteceu, que assim, pra mim foi muito assustadora. Foi muito assustadora. Mas, pessoas falando mal de mim no Twitter e etc. Isso aí, hoje eu dou risada até, né? Hoje eu dou risada. Mas a que eu mais amo foi a Barbie Profissões, né? A Barbie Profissões realmente é o meu hater favorito. Eu já tive a psicóloga blogueirinha, a psicóloga de verdade, igual a psicóloga Landeiro, o pessoal falava isso. Mas Nanda, fiquei feliz de conhecer um pouco mais, assim, de quem é a Fernanda por trás de tudo isso. As pessoas têm essa admiração e muitas vezes não sabem que você é uma pessoa como elas, que você, claro, fez coisas que talvez elas não estejam dispostas a fazer, enfrentou muito, acho que você foi muito clara de mostrar que não foi nada fácil chegar onde você chegou. Nunca foi fácil pra mim, nunca foi. E não partiu de um lugar de uma confiança natural, de uma inteligência natural. Hoje você conseguiu mudar completamente essa crença, assim, e já... Porque você tem 1 milhão de evidências da tua capacidade e do teu sucesso. Hoje é uma coisa... Ficou pra trás totalmente ou às vezes ainda aparece? Uns 90%, assim. Eu diria que às vezes tem algumas situações, assim, 10% de situações que eu ainda digo assim, mas aqui... Eu me cobro muito do meu trabalho e eu acho que quanto mais pessoas que confiam e que acreditam no seu trabalho você tem, isso, é claro, é maravilhoso, mas também tem um peso muito grande, né? Eu me sinto muito responsável, assim. E eu me cobro muito pelo meu trabalho. Então, não tem nenhuma crítica que ninguém possa fazer pra mim que eu já não tenha feito antes. Que seja uma crítica pertinente, obviamente. Então, eu sou muito crítica comigo mesma. Eu sou muito crítica com o meu trabalho. Então, tem determinadas situações que sim, eu ainda penso que
eu preciso melhorar Mas eu levo isso hoje de uma maneira... É uma verdade também, né? eu levo isso hoje de uma maneira mais tranquila, né? No sentido de não são todas as aulas que eu dou que eu digo, nossa, muito bom, né? Tem algumas aulas que eu dou que eu digo, foi mais ou menos. Hoje eu não estava tão bem, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos melhorar para a próxima. Então, às vezes, eu ainda sinto um pouco isso, mas eu levo isso de uma maneira mais tranquila, assim. Eu acho que eu consegui chegar nesse equilíbrio de crenças, assim. Tá. Eu sou capaz de algumas coisas e incapaz de outras coisas e tá tudo bem também. Faz parte. Faz parte. Exato. Ótimo. Muito bom, Nanda. Eu queria, pra gente fechar mesmo, qual que foi o principal aprendizado ou lição da tua jornada, da terapia, enfim, que você leva pra vida? Você falou de uma ferramenta, né? Mas se fosse uma reflexão que te ajuda muito em momentos difíceis e que você acha que seria válido para quem está ouvindo a gente? Eu acho que em muitos momentos da minha vida, assim, eu achei que eu não ia conseguir, né? que eu não ia dar conta. E acho que a coisa mais importante que eu consegui desenvolver na minha vida ao longo dessa jornada toda foi o meu senso de autoeficácia. Né, que é a capacidade que a gente tem de resolver os nossos próprios problemas e acreditar que a gente vai conseguir resolver os problemas. Então, eu te digo assim, que ao longo dessa jornada toda, né, de jornada acadêmica e todo esse processo e esse percurso na internet, hoje o meu senso de autoeficácia é muito bom. Assim, eu acho que talvez a única coisa, que é aquilo que você me perguntou, qual é a única coisa que faz você cair, que faz você dizer assim, não sei, é alguma coisa com a minha filha. Se Deus o livre, ela tivesse um problema grave de saúde, alguma coisa, realmente eu acho que eu não sei como eu lidaria com isso, mas fora isso, assim, acho que todo esse processo de terapia, de autoconhecimento, da própria aplicação da TCC na prática, de tudo que eu passei na minha vida, isso me fez acreditar, não que eu sou 100% capaz de tudo, mas me fez acreditar que talvez 90% das coisas eu vou conseguir resolver. Porque eu já passei por muitas situações assim que eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair daqui? E eu consegui. E eu consegui sair. Então, assim, eu acho que esse senso de autoeficácia assim, foi uma das coisas mais importantes que eu desenvolvi ao longo da minha vida, e com certeza a terapia e a TCC me ajudou muito. Que demais. Nanda, obrigada. Obrigada a você. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham aprendido, se inspirado, assim como eu, nessa jornada, nessa história. Se você acompanhou aí até o final, lembre de enviar esse episódio para os seus amigos, familiares. Comenta aqui também falando o que você se identificou, o que te fez pensar. Muito obrigada, Nanda, pela participação. E muito obrigada a você que ficou até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.